Graça e paz, meus amados. Estamos aqui mais um vídeo, né? Uma palavra de Deus para compartilhar, que é sempre bom. E não basta só termos uma boa palavra, que a palavra de Deus, ela por si só, ela é boa, é verdade. Ela edifica, ela nos instrui a viver uma nova vida, uma nova expectativa. É verdade, sabe, de Deus, ele sempre, eu falo isso e tenho falado que nós não devemos criar nenhuma expectativa por nenhum homem, nem por um líder religioso, nem um líder político, porque nós temos que criar expectativa com o nosso Deus, com o Senhor, a qual nós servimos. Não estou aqui para colocar na mente de não servo de Deus, aqueles que não é servo, uma posição política, porque o nosso intuito é pregar a palavra de Deus, porque se nós formos ouvir a direita, nós temos que ouvir a esquerda, entendeu? Estamos aqui, não temos partido político, mas o nosso partido é a vida, né? Até falo, até brincando no trabalho, o importante é a vida, e a vida a qual o Senhor nos deu. E estou aqui não para formar anjos, porque se Deus quisesse que nós fôssemos já anjos, já teria transformado, não transformaria nenhum homem, não formaria o homem. E se Deus nos criou como homem, mulheres de Deus, criou a humanidade, é porque Ele tem um propósito para isso, é verdade? E aqui eu gostaria de abrir a palavra do Senhor. Estou pegando uma série de mensagens e a mensagem que eu tenho pregado é restaurando a humanidade em nós através de Cristo, não é verdade? Se Deus nos ensinou algo, é que nós aprendermos, né, para nós aprendermos a vivência como seres humanos, porque a vida, ela tem que estar acima de qualquer doutrina de dominação. Fala assim, o regime interno da denominação é essa. Agora, se esse regime interno, essa vamos colocar assim, orientações que tem da denominação, ela se colocar acima da vida, ela se torna-se, para mim, ao meu ponto de vista, do que a palavra tem apontado, ela se torna uma heresia, porque a palavra do Senhor, ela vem para nos instruir, ela vem para nos dar liberdade. Jesus, ele veio para dar liberdade, não é verdade? Se nós entendermos isso, Jesus veio para nos dar liberdade, não para que nós voltemos para os costumes. Aqui dessa igreja, a cultura dela é igualzinho que o mundo está, porque eu entendo que o que é profano lá fora, ele vai continuar sendo profano aqui dentro. Não é porque orou, nós trouxemos para transformar isso em santo, porque assim o nosso grupo não vai lá para fora, mas é melhor se alegrar com as coisas que estão lá fora, aqui dentro, aqui nós estamos vendo. Opa, calma aí, esquecemos isso. E dando essa sequência de mensagem, vou trazer aqui a palavra que se encontra em Salmos 119, 33 ao 34, 33 ao 34, até o 40, vamos ver até o 40, mas o meu foco
principal será 33 e 34. E é bom lermos a palavra do Senhor nesse ponto. Assim nos fala a palavra do Senhor. Senhor, ensina-me o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Faz com que eu ande pela vereda dos teus mandamentos, pois nele tenho prazer. Inclina meu coração para os teus testemunhos, e não para a cobiça. Desvia meus olhos de contemplarem o que é inútil, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita ao que te teme. Afasta de mim a humilhação que temo, pois as tuas ordenanças são boas. Anseio por teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo, esse trecho, é verdade? Nós vamos ver que o Salmo 19 ele é dividido por trecho, mas essa estrofe, vamos colocar assim, ela é caracterizada, ela tem uma característica, né, de pedidos. Né? O salmista ele começa falando aqui no versículo 33, Senhor, ensina-me. No 34, dá-me entendimento. Do 35, faz com que eu ande pela vereda. 36, inclina meu coração. Então há uma tendência do servo de Deus em de fazer seus pedidos ao Senhor, para que caminhe, para que ande, é verdade? Para que, e o interessante é que nesse versículo 33, ele começa, ensina-me. E depois ele começa a falar entendimento, faz com que eu ande pela vereda, que o meu coração ele se incline. E o salmista ele vem falando isso, para que Deus instrui, o capacite, essas instruções para ele. Então, ouvir para servir. Então, cada um de nós, como servo do Senhor, temos que ouvir para que possamos servir. Mas ouvir quem? Ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Hoje vivemos uma época onde esse período está difícil de se ouvir um ao outro, aonde todos têm razão, todos têm seus direitos. Vivemos essa época dessa maneira, a qual grupos eles se isolam, se colocam como os únicos que têm a revelação, um grupo a qual se coloca que são os únicos que trabalha para a humanidade, grupos que se colocam superiores aos outros, mas isso tudo é balela, porque a igreja ela foi chamada para servir. A igreja ela não foi chamada para se autoconservar-se. Assim como um pastor ele sempre fala, ao qual tenho ouvido, que a igreja ela não é o sal só dentro do saleiro, porque o sal só dentro do saleiro não serve para nada. Não adiantaria eu pedir, aqui é um pedido, eu pedi ao Senhor, ensina-me o caminho dos teus decretos,
Não adiantaria eu ler a palavra, eu fazer uma faculdade teológica, a outras igrejas falam que a faculdade também não adianta, aí tem os seus próprios estudos que são mais poderosos, são trazidos por base de revelações e seguem aquilo, mas se tudo isso não tiver atitude, não serve para nada. Se isso não é para o benefício da humanidade, porque nós fomos chamados para servir, e não é para ficar nos servindo só nos nossos templos religiosos, onde nós colocamos Deus dentro de um quadrado, a qual estamos ali dentro daquele saleiro e servimos um ao outro. Um sal não salga o próprio sal. Não, eu sou o sal grosso. Eu sou o sal fino. Eu sou o sal mais ou menos e vou salgar o sal grosso. Entendeu? Servir a si próprio. Não. Aquele que tem as instruções do Senhor, aquele que pede entendimento da palavra do Senhor, ele se coloca para servir. E esse salmista, ele pede: ensina-me o caminho do teu decreto e eu seguirei até o fim. Então, todas as orientações da palavra do Senhor, ela se coloca para nós e se revela, porque a palavra do Senhor, ela é a própria revelação. E não existe outra revelação além do que está escrito na palavra do Senhor. Porque ele fala: ensina-me. Então ele pede um ensinamento. E o mais puro ensinamento não é um pastor que acha que é o super profeta, que só ele vem a revelação de Deus, que Deus revela para ele e só dele, ele é o canal, né? Ele liga, ele é o Benjamim, vamos dizer assim. Ele liga na eternidade e tem 3 pontos que ele começa a transmitir. Que conversa é essa? Nada disso. O salmista fala: dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e ela obedeça de todo o coração. Então, obedecer é cumprir aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Não adianta eu saber tudo sobre eternidade e não saber transmitir isso aqui para a vivência. Porque o ensinamento é para que nós possamos praticar quando nós esperamos a volta de Cristo. Todos, eu acredito que toda denominação, ela entende que Jesus um dia voltará, que ele vem buscar a sua igreja. Outros pensam que Jesus está buscando um por um, conforme nós morremos, e nós partimos para o Senhor já diretamente. Não vou entrar nesse ponto escatológico, a qual tem o grupo do pré, o grupo do medo, o grupo do pós. Não. A preocupação é vivermos essa espera. Não adianta eu saber tudo da eternidade, não adiantaria eu falar línguas, eu ter visões, revelações, eu saber tudo sobre coach, mas se eu não tenho amor para com o meu próximo, se eu não consigo estender a mão para aqueles que estão próximos de mim, se eu não consigo amar aqueles que não me amam, aqueles que não têm a mesma visão denominacional que eu tenho, porque só é servo de Deus aquele que está dentro do meu quadrado. Só aquele que não tem a mesma visão do que eu penso. Mas
temos que amar, temos que praticar o amor. E sabemos que perdoar também é necessário. E perdoar não é ter amnésia, mas perdoar é lembrar sem sentir dor. E conforme nós amamos todos, não importa a denominação, entendo que cada denominação ele tem um plano de Deus. Porque eu sempre falo quando eu converso com alguns colegas de trabalho, que você vai entrar em lugares a qual eu não poderia entrar, eu não conseguiria e não consigo entrar. Mas vai ter lugares que eu vou entrar que você não vai conseguir entrar. Porque Deus chamou a cada um para uma função diferente. O Deus é o mesmo que nós servimos. O Deus a qual nós adoramos ao Senhor é o mesmo. Não importa que a denominação que eu esteja não bata a palma, ou que eu esteja bata a palma, uma igreja que levante a mão, uma igreja que não levanta, que acha que uma igreja que louvam só sentado e não faz movimento, não tem o Espírito Santo, e achamos aquele que rodapeia, faça tudo, levanta a mão, que só tem ali Espírito Santo. Não, o Deus que nós servimos é um Deus único, um Deus de vida, um Deus que dá vida a cada um de nós. E o salmista, ele traz para nós ouvir para viver. A revelação de Deus é mais do que uma regra ou um credo, né? Mas revelação é um plano de Deus para cada um de nós. É uma vida divina. É uma vida qual o divino, Senhor nosso Deus, Ele traz para nós orientações, instruções da sua própria palavra, para que nós possamos vivê-la em prática. Amém? E viver em prática. Não importaria eu ter todo o conhecimento e não conseguir transmitir a palavra do Senhor. Não adiantaria eu ter muito conhecimento e não conseguir transformar tudo isso em atitude com o meu próximo. Porque muitos só têm relações sociais, conversam, só aqueles que são da sua própria dominação, do seu próprio clã, porque tem a mesma visão, porque eles entendem. Não. É necessário que todos tenham entendimento, todos tenham conhecimento, um multiforme conhecimento de Deus. E não se resume só a uma visão, aquilo só que eu entendo, porque é isso aqui, é aquilo outro. Mas quando ele pede, ensina-me o caminho dos teus decretos, e eu seguirei, dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a obedeça de todo o coração, faz com que eu ande pela vereda dos teus mandamentos, pois nele tenho prazer. Nós temos que ter o prazer, irmãos, de servir um aos outros. Não importa que é servo ou não, nós temos que servir. Você não foi chamado para ficar servindo o seu líder, o seu pastor. Não. Eu entendo que o diaconato, ele não foi instituído para ele ser um funcionário do pastor. Não. Os obreiros não foram chamados para isso também, mas fomos chamados
para o reino de Deus. O diácono ele foi chamado para cuidar das ovelhas. Você pode ler lá em Atos, não estou inventando. Achamos que, em muita dominação, acha que o diácono é só servidor de ceia. Outro acha que os diáconos são para servir o pastor. Não, mas foi para auxiliar, para cuidar das pessoas. Os obreiros foram chamados para cuidar um dos outros. Ah, eu não sou diácono, então não. Não. Todos foram chamados, até o pastor foi chamado para servir. Servir ao reino de Deus. Cada um tem a sua função importante no corpo de Cristo. Mas o maior chamado foi que Deus chamou a cada um de nós para servir. Servir a uns aos outros. Levar a palavra. Cumprir o ID. A igreja hoje moderna, ela tem trocado as palavras. Ela acha que a palavra vinde a mim, a palavra é dela. Ela tem que falar, vinde aos meus cultos, vinde que hoje é o culto tal, hoje tem culto tal, venha hoje para o culto. Não, mas é lá. Mas é lá. Eu entendo que tem o lugar onde a igreja se reúne, ele tem a sua importância de instruções, mas instruções da palavra, não como uma forma de cerco, de ficar presos, porque eu vejo que a igreja no Rio de Janeiro são muitas. Hoje em dia tem mais igrejas do que bares. Em cada esquina tem uma denominação. Mas qual a influência que tem causado isso? Tantas denominações e poucas influências, porque o principal dela é concentrar-se em si mesmo. Ela quer ser o que o próprio Senhor Jesus não colocou para ser, o vinde a mim. Mas ela foi chamada para ide e pregai e fazei discípulo. Chamado para pregar a palavra do Senhor. Mas eu não falo de pregar a palavra do Senhor, que muitos acham que ir de pregar é subir em púlpitos e pregar, e quando cumpre, cumpri, estou cumprindo o ID no púlpito. Ou, estou numa classe, dando aula na igreja, tão bom pregar. Ela quer ser ouvida, não é verdade? Muitos acham que cumprir o ID é ser ouvido, aquilo que entende da palavra, mas acabou dali, passou do portão, não cumpre mais nada. Não, estão errados. Devemos cumprir o ID, pregar a palavra do Senhor, que era mais importante. E em nós mesmos, Ele mesmo fala aqui, inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a cobição. Entendeu? Do teu coração. Inclina o meu coração, que eu possa ser humilde, porque tem muitos que não têm sido humildes. Muitos por darem cestas básicas, por darem isso, por darem aquilo outro, desprezam só porque aqueles que não estão dando e acham que é mais fiel ao Senhor. Não, está errado. Temos que inclinar o nosso coração, inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. Não ficar de olho naquilo que o outro tem. Muitos usam de pretexto para arrancar, tudo do outro
de várias maneiras. Vou abençoar aquele irmão, porque ele sabe que aquele irmão, ele tem algo para dar para ele, cobiçando as coisas das pessoas, pensando só em arrancá-las, tudo. Arrancam a lã, passam a máquina zero e não satisfeito ainda, da passa a Gilete, deixa com nenhum pelinho as ovelhas. Mas que possamos, irmãos, refletir sobre essa palavra. Entendimento. Para que entendimento? Porque ele pede. Porque ele pede entendimento. Por que ele pede entendimento? Nós devemos pedir entendimento para transformar esse conhecimento da palavra do Senhor em atitudes. Nós temos que cumprir, nós temos que agir. Não, só oro, só. As pessoas só oram. Não basta, tem momentos que não basta só orar. Tem que cumprir. Tem que agir. Nós temos que agir todos os dias. Ao acordar, nós temos que agir. Amém? O que adianta termos todo o conhecimento, termos tudo? Eu conheço bem a palavra de Gênesis e Apocalipse. Eu sei pregar. Eu conheço tudo sobre oração, sobre o Espírito Santo, sabe? Tudo isso. Eu sei tudo de escatologia, de exegese. Eu sou agora um apologeta, defendo a verdade. E ele só usa isso para criticar o outro, para apontar para o outro. Não, estou indignado com o que estão fazendo errado. Faça o bem. Faça aquilo que você entende que aquele outro está fazendo errado, faça você. Faça você. Cumpra em você primeiro, faça de exemplo. Porque muitas das vezes nós queremos criticar aquilo que o outro está fazendo, porque lembramos de nós mesmos. Então eu ataco o outro, sabendo que ele tem as mesmas características do que eu tenho. Eu não faço porque eu estou aqui. Tem aqui os casos, né? A pessoa troca de denominação, ela de uma identidade. A troca de denominação, ela se torna uma outra identidade, ela tem outro pensamento. Anulou tudo aquilo que ela aprendeu, agora essa é um crente camaleão, onde ele está, ele veste a camisa. Não, seja você mesmo. Tem a sua própria característica de servo do Senhor. Não importa qual denominação você esteja, não importa em que família você esteja, mas seja você mesmo. Não posso ser eu mesmo aqui, senão não vou ser aceito nessa comunidade, não vou ser aceito nessa família. Não, seja você. Quando você for você, você vai dar o direito do outro ser ele mesmo. Só cumpra a palavra. Ame. Dialogue. Entendeu? Não fique com pessoas só que têm o mesmo entendimento que você, porque você não vai crescer se você ter o mesmo entendimento do que o outro, o mesmo pensamento, a mesma visão. Mude de ângulo. Olha para o outro lado, olha assim, também pode ser aqui. Posso ter barba, não posso ter barba. Conforme eu vou em cada um, eu sou de um jeito. Não, tem que cumprir. Não. Temos que cumprir a palavra do Senhor. Não vou ser excluído. Porque eu vi que o meu líder falou que tudo que é ligado aqui é ligado no céu. O que é ligado aqui é ligado. Nenhum homem
Nenhum pastor ele tem o poder de tirar a salvação que Deus te deu. Um dom gratuito de Deus, que deu para você e deu para mim. Amém? Que adianta saber de tudo e não ter atitude? Qual o sentido da nossa oração? Porque eu estou orando para que propósito? Para mim mesmo? Muitos têm um conceito muito diferente acerca de vários dogmas que se adota, mas para a autopreservação, não para a preservação do outro. Se nós somos sal, nós temos que agir como sal, dar sabor, dar ao outro o direito de ser ele mesmo e dar ao outro o direito que ele viva. Porque o sal também, ele não dá só sabor, ele preserva. Então nós temos que preservar ao outro. Qual o sentido? Qual o sentido da sua oração? É para beneficiar alguém ou só para me beneficiar? Mas temos que orar. Sim, é importante orar. Mas orar conforme a palavra do Senhor nos ensina. Em Tiago ele fala: não recebeste porque pediste mal. Porque a oração do céu de Deus, você pode ver na Escritura, é sempre para benefício de alguém. E nós temos que ter, assim como o tema é restaurando a humanidade em nós, através de Cristo. Segue os passos, o salmista lhe pede: ensina-me, dá-me entendimento, inclina meu coração, porque vai chegar momentos que você vai querer se exaltar. As coisas que vão andando certinho na sua vida, você acha porque eu jejuei, porque eu fui em todas as campanhas, eu fui em todos os cultos, eu cumpri toda a cartilha que foi colocada. Aí Deus abençoou, aí você acha porque você fez aquilo, com esforço próprio. Porque Deus ele sabe quem somos nós. Ele falou para o seu profeta Samuel: eu não olho como o homem vê, mas olho o que está dentro. Deus sabe que nós falharemos em alguma coisa, por falta de entendimento de algo, sem entender, fazendo sem entender. Mas Ele conhece, porque Ele trabalha com intenções. Quais as intenções da sua oração? É orar para que Deus prejudica um ser humano? Não. A vida ela é mesma para aqueles que têm uma outra religiosidade, uma outra religião. Aquele é da igreja evangélica, católica, se ele é o bandista, ele é budista. Irmãos, a vida é a mesma. Não, o bandido tem que morrer. Um servo de Deus que fala que um bandido, um estuprador, um ladrão, ele tem que morrer. Lamento dizer que você está quase lá, quase no mármore, minha filha. Agora depende de qual buraco você vai estar no inferno. Infelizmente. Porque o servo de Deus ele sempre vai valorizar a vida. Então você acha que esse pessoal não tem que ter punição? Não, tem, tem que ter a punição. Não, mas a lei, você está na lei? Aquele que vive na lei, ele exige que a lei cumpra-se no outro. Estou lembrando aqui da passagem
a passagem daquela mulher adúltera. Todos queriam apedrejá-la. Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Talvez eu, sendo como bandido, não trafiquei, não vendi droga, qual destruiu, qual vendi famílias, um ladrão ao assaltar prejudicou alguém, matou nessa ação alguém, um estuprador que estuprou alguma criança e essas crianças cresceram com sequelas. Talvez eu não tenha feito nada disso, mas eu omiti, eu extorqui, eu fiquei quieto quando algo aconteceu e eu, para me autopreservar, para me ter uma promoção, eu fiquei calado, eu omiti, eu falei mal de alguém, degrinei a imagem de algumas pessoas. Todo mundo está no mesmo pacote. Só vai ficar num buraco, no inferno, diferente daquele outro. Se existir isso, estou aqui fazendo a coisa que até que eu não gosto. Mas nós temos que preservar a vida. Porque a palavra de Deus nos fala, você vê Saulo, o que ele fazia com a igreja? Não, nós temos que matar esse partido tal, essa emissora, porque isso, aquilo, outro. Você está pronto para perdoar? Eu estou pronto para perdoar? Porque aquele que não perdoa, ele não tem o perdão de Deus. Porque se ele tivesse o perdão de Deus, reconhecesse isso, ele perdoaria o outro. O outro tem que... O que eu posso desejar para esses, para ele que matou, roubou, estuprou, é serem presos, é pagar pelos seus atos, mas não com a morte. Porque Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Não é vida só para quem está dentro do quadrado, aquele que cumpre todos os mandamentos que o Senhor deu. Lembra do jovem mancebo? Eu cumpro isso tudo, mas uma coisa nos falta. Talvez eu tenha que falar isso, meus amados. Alguma coisa me falte. Alguma coisa lhe falta. Vende tudo e me segue. Então tudo que você tem, dá tchau e segue o Senhor. Essa bagagem que você tem de muito tempo, deixe e serve ao Senhor. Talvez você entende muito, te coloca como Nicodemos, um mestre, mas não tinha nada que Deus, que o próprio Senhor Jesus podia aproveitar nele. É necessário nascer de novo. Talvez é necessário que você nasça de novo da água e do Espírito. Da água, aquele que dá, algo que o nosso corpo sempre precisa. Fala da questão nossa, social, de vivência. Talvez você precise, aquilo que a palavra tem trazido esse tema, restaurando a humanidade de nós, mudando, porque a salvação, ela nos traz os benefícios dela, que é a regeneração, a santificação, e ser santo
não quer dizer você separado das outras pessoas porque você se converteu e acha que tem que estar separado da sua família, não dá mais atenção. Ah, agora minha família agora é só o povo de Deus. É estarmos reunidos todas as vezes e achamos que fazemos a obra de Deus. Não. Ser santo é separado do pecado, da prática do pecado. E ser regenerado, mudar o nosso caráter. E nascer do Espírito. É uma nova mentalidade. Uma nova forma de pensar as coisas de Deus. Amém? Vou fechar por aqui. Eu fui até longo, porque eu não ia trazer essa palavra tão longa, não voltada para isso. Mas dá-me entendimento. É uma coisa racional. Para quê? Para que eu possa ter um fim proveitoso. Nós temos que ter um fim proveitoso. Não só para mim, mas para todos. É olhar para todos como iguais, iguais em Cristo, para que o nome do Senhor ele possa ser glorificado. Amém? Assim deixo um abraço para todos. De mim aqui, o Rodrigo, né? Um abraço para todas as famílias. Graça e paz.